Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CELE. Meu nome é Fábio e eu vou falar hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o nosso tema principal, a missão de ser feliz. Como nós vamos adequar esse tema, bem-aventurados os pobres de espírito, desse capítulo inteiro tão longo, a explicar a missão de ser feliz. Então, quando a gente pensa assim, o que é que Jesus quis dizer por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus disse isso, ele não quis dizer que aquele que é pobre materialmente, ou aquele que é desprovido de recursos, ele não terá o reino dos céus. Ou aquele que é rico, que tem recursos abundantes, também não terá. Ele quis dizer que conforme nós evoluímos materialmente, que obviamente nós estamos aqui no plano da matéria, então qual a nossa principal preocupação se nós não temos consciência do plano espiritual? Nossa preocupação é a sobrevivência, é a alimentação, é sobreviver materialmente. Se nós buscamos sobreviver materialmente, a nossa preocupação principal está voltada à materialidade. É certo? É errado? De certa forma, nós precisamos preocupar com a materialidade, mas não podemos esquecer o lado espiritual. Então, quando ele fala de pobres de espírito, ele fala principalmente dos orgulhosos, daqueles que de repente começaram a estudar e a estudar mais avançadamente, começaram a se prover de recursos materiais e esqueceram de vez a espiritualidade ou Deus, ou aqueles que acham que Deus não existe ou que eles estão acima de Deus, ou seja, orgulhosos em toda a natureza. Então, por que os orgulhosos não teriam o reino dos céus? Ou seriam os últimos até que eles aprendam a serem humildes? Porque, de certa forma, quando a gente observa as atitudes de Jesus em toda a sua humildade, quando a gente observa que o crescimento espiritual ele vem principalmente da colaboração mútua, a gente consegue diferir o orgulhoso do humilde. Aquele humilde é aquele que, de certa forma, não é o passivo. Não vamos confundir as coisas. Passivo é aquele lá que podem fazer de tudo para ele, inclusive bullying, que ele não está nem aí. Ou seja, que ele recebe tudo como se fosse tudo normal, e daí ele que tenta dizer assim, é normal. Não, não é normal. Então, nós não podemos ser passivos. Nós temos que exercitar a benevolência, a indulgência, a paciência. E como que a gente exercita isso? Não sendo passivos, mas sim sendo justos. O porquê é que, quando Jesus coloca essa parte aqui, pobres de espírito, Kardec ele cita principalmente a reencarnação. Ele cita que a reencarnação buscou trazer isso mais à tona. Por quê? Porque aquele que foi muito orgulhoso ou está sendo orgulhoso em uma encarnação, orgulhoso ao extremo, ele vai ter a oportunidade de vir na próxima, mas em uma condição diferente. Então, Deus e a misericórdia divina nos dão oportunidades infinitas. Por quê? Porque nós, no nosso crescimento espiritual, precisamos entender que as diferenças sociais que nós vemos hoje, elas servem para nós de exemplos. O que nós podemos tirar de melhor exemplo disso? Então, uma coisa nós temos que observar. O planeta está em transformação. Esse planeta nosso, ele vem de um período já primitivo lá atrás, passou por provas e expiações e agora, nesse momento, nós estamos em transição planetária. Que, segundo Kardec e Chico Xavier, disse que lá pelos idos de 2059 nós já estaremos adentrando a uma nova era. Então, uma nova era espiritual, uma nova era do planeta, uma nova fase. É como nós, que de 7 em 7 anos a gente muda de fase e tudo mais, e que nós evoluímos junto. Mas
O planeta, quando evolui, ele evolui energeticamente. Então significa assim, antes lá da criação desse planetinha que a gente vive, já foi estabelecido que teriam fases onde teriam os grandes animais, todas as transformações, depois viriam os humanos primitivos e assim por diante. Então todas essas fases já foram pré-definidas, já foram estabelecidas antes da criação do planeta. E nós estamos chegando a uma fase que nós estamos em provas e expiações e estamos chegando à fase que chamamos de regeneração. O que é que caracteriza um planeta de regeneração? Caracteriza-se pelo desenvolvimento mental, que os seres vão precisar. A elevação energética do planeta não vai permitir que pessoas que estejam aqui, que seres que estejam aqui não estiverem adequados a essa energia. Então, em resumo, tudo isso que nós estamos vendo hoje, que foi recebido pelos espíritos e codificado pelo Allan Kardec, nós estamos estudando por uma maneira de entendermos e elevarmos um pouquinho a nossa frequência para que possamos permanecer aqui. Eu digo permanecer em espírito, não sejamos exilados, porque toda transformação planetária ocorre que aqueles espíritos que não chegaram a essa frequência necessária, essa elevação, eles são removidos, assim como numa escola. Você foi lá na escola, rodou uma, rodou duas, rodou 3 vezes e assim por diante, daqui a pouco, vamos mudar de escola, vamos colocar uma escola mais rígida, porque não vai dar certo. Então, nosso planeta é uma escola. Várias reencarnações e nós vamos pagando nossas expiações, trocando de lados. Uma vez a gente é o algoz, outra vez a gente é a vítima, e vamos trocando até que a gente possa sanar todas elas. Acontece que essas oportunidades das nossas encarnações, de sanar essas dívidas estão se esgotando. Se esgotando por quê? Porque nós estamos em transformação planetária e não vão mais ser permitidos aqueles espíritos que tiverem muitas expiações, muitas dívidas, a não ser que eles estejam realmente dedicados a evoluir. Aí você diz assim, tá, mas o que é que tudo isso tem a ver com esse capítulo? Tem a ver que se nós não nos adaptar, começando pela humildade, ou observar os nossos atos, observar os nossos pensamentos, nós corremos um certo risco de nós ficarmos para trás. Ficarmos para trás, eu digo assim, sofrimento. Quanto mais orgulhoso o ser mais ele sofre. Quanto mais soberba o ser tem, mais dificuldades ele terá. Então não é à toa que nós recebemos às vezes uma doença, um câncer ou qualquer outra coisa, isso físico, a gente não acredita em espiritismo, não acredita em nada, e nós estamos distantes de Deus, e de repente a gente diz assim, não tem mais recurso, daí eu vou para o centro espírita, eu vou para uma igreja porque eu vou buscar a cura disso. Tá, mas calma aí, né? Não acreditava em nada, mas agora vai buscar num centro ou alguma coisa espiritual a cura para alguma coisa física. Daí a gente pode dizer assim, ok, não está errado. Isso daí mostra que a mesma forma que Jesus estava lá atrás, quando Jesus veio aqui, encarnou, ele também ajudava com as energias dele, curando aqueles doentes, a cura física. Todo mundo ia atrás dele e buscava uma cura física. Mas Jesus também veio ensinar bastante coisa. E o que ele veio preparar para nós? Quando Jesus veio, ele veio preparar para essa era, esse momento que nós estamos vivendo. A gente pensa assim, sim, mas passou 2000 anos atrás e nós estamos ainda aqui. E como é que Jesus veio tão lá atrás? Mas é que para a espiritualidade superior, 2000 anos é muito pouco. Então podemos dizer assim, o porquê Jesus veio 2000 anos atrás? Ele veio no encerramento de um ciclo. Nós estávamos iniciando o encerramento de um ciclo de 2100 e tantos anos, 2140 anos.
E esse encerramento do ciclo está acontecendo agora, depois que se passou esses 2000 anos. Então ele veio nos dar o direcionamento necessário, através das explicações que ele trouxe, das parábolas e tudo que ele trouxe para que nós estivéssemos preparados para esse momento. E quantos de nós estão preparados? Então, nós temos que pensar assim: o porquê é que eu estou encarnado aqui? Se eu estou ainda encarnado aqui, ainda nesse planeta que predomina mais o sofrimento, é porque de alguma forma eu estou atrasado. De alguma forma, todos nós que estamos aqui, incluindo todos, estamos atrasados. Tem que ter o convívio mútuo, tem que ter o crescimento, mas nós estamos em débito com alguma coisa, com alguns dos nossos irmãos, ou em atraso com alguns dos nossos compromissos espirituais. Porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Lembrando que o nosso planetinha físico, matéria densa como nós temos, ele é um dos planetas ainda, pela espiritualidade, considerado primitivo. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Sim, mas ele é primitivo, porque ele tem matéria densa. Nós estamos em corpos físicos densos. A maioria dos outros planetas não tem vida física, só espiritual. Nós estamos ainda nos primeiros estágios de nossa evolução. Estamos agora, nesse momento, arranhando um pouco mais do saber o que é a nossa consciência. Então até tem um espírito perguntou, numa psicografia, um médium, na verdade, perguntou para um espírito se era possível saber como Deus criou tudo que existe. Daí o espírito diz assim, eu não sei. Daí ele disse assim, mas você não está no plano espiritual, você não tem uma consciência? Sim, mas eu não sei, eu não estou nesse nível ainda. Tá, mas e quem sabe? Daí o espírito diz para ele assim, só entidades muito superiores, já nesses planos onde não existe mais nem corpo, e que esses espíritos são feitos de fluidos, somente de fluidos, o éter universal. E daí esse médium disse assim, mas é possível que a gente saiba disso? Perguntar para eles como é que Deus fez tudo? E esse espírito respondeu, não, a gente já perguntou. Daí ele disse assim, e o que eles disseram? Nós não entendemos nada, a resposta era tão complexa que nós não entendemos. Daí o médium disse assim, você perguntaria, eu escrevo uma pergunta e você pode perguntar para eles? Ele diz assim, eu poderia perguntar, mas não adianta, não vai adiantar nada. Por quê? Porque vocês não entendem nem a sua própria consciência, nem vocês mesmos. Como é que vocês vão querer entender a mente de Deus? Então ele diz assim, estudem, aquela entidade disse, estudem, faça como um sábio da antiguidade falou, busca conhecer-te a ti mesmo, conheça-se, saiba os teus limites, saiba tudo que você pode evoluir, e um dia você vai chegar nesse nível e daí você vai saber. Por quê? Porque nós não compreenderíamos hoje o que é a mente de Deus, se nós não temos nem noção do que nós somos e nossa mente é. Um exemplo disso é a tal de paciência. Nós somos tão pacientes que basta alguém dizer alguma coisa que nós não gostamos para a gente perder ela. Então, até que ponto eu tenho paciência? Até que ponto eu sou o dono da minha paciência se eu perco tão facilmente? Então isso é para nós refletirmos o quão ainda precisamos evoluir.